Irmãs, estou muito feliz com vocês aqui. Muito importante a presença de cada uma de vocês. Tenho certeza que Deus trouxe cada uma de vocês aqui nessa noite para que vocês venham aprender mais, para que vocês saiam daqui transformados pelo que vai ser ensinado aqui, tá, irmãs? E agora a gente teve 2 canções, né? Nós vamos ter agora uma outra canção, tá? Nós dividimos assim, desse jeito, em 2 partes, e agora a Michelle vai estar trazendo uma canção para a gente.
noite. Uma parte desse louvor que tocou muito ao meu coração. Creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar um sonho que você perdeu. Hoje vocês estão aqui, eu queria que vocês refletissem o que será que nós podemos pedir para Deus Ele ressuscitar em nossas vidas. O que será que a gente perdeu? Uma história, um sonho? O que a gente perdeu que a gente pode pedir para que Deus Ele venha restituir em nossas vidas? Vou chamar a Gabi. Vou chamar a Gabi para vir dar um testemunho e contar um pouco do que Deus restituiu na vida dela. Boa noite, irmãs. Quero contar para vocês um pouquinho da minha vida, do que Deus restituiu na minha vida, do que foi restituído na minha vida, sabe? Era um sonho no meu coração. Para quem não sabe, eu tenho um estúdio, eu sou nail design, né? Eu trabalho com isso, esse é o meu trabalho. E desde jovem, muito pequena, ali acho que eu tinha os meus 12 anos, eu já fazia esse trabalho, já atendia a minha avó, a minha mãe, a minha irmã, assim, o pessoal todo ali da minha família, a gente já tinha isso no meu coração, e foi um sonho que foi restituído dentro do meu coração. Verdadeiramente, eu falei, eu posso fazer isso, eu posso empreender nessa área, né? E muito desse sonho que estava no meu coração, ele foi despertado por uma amiga, né, que deu o curso, que passou um pouco do que ela sabia para mim, né, Mari? Vou chamar a Mari aqui, gente. A Mari, ela dá cursos, ela vai explicar mais ou menos assim um pouquinho para vocês, tá bom? Então, irmãs, como a Gabi estava falando, né, que foi restituído isso para ela, comigo também aconteceu dessa maneira, sabe, irmãs? Deus restituiu isso para mim, me deu essa profissão, me ajudou a empreender. E é de muita importância, assim, a gente ser a mulher que empreende, a mulher empoderada, sabe? Porque, irmãs, isso mudou a minha vida. Vocês não têm noção de quanto isso mudou a minha vida. Ô, Júlia, pega as apostilas para a mãe. Cadê você, Júlia? Eu vim mostrar para vocês que eu também dou curso. Se por acaso algumas de vocês tiverem interesse no curso também, eu trouxe as apostilas para vocês estar vendo, que a Júlia vai estar mostrando. Gente, essa daqui é a apostila do curso da minha mãe. Se alguém tiver interessado em fazer o curso ou comprar a apostila, fala com a gente depois. Porque se comprar agora, tem desconto no curso, fica mais barato, tá bom? Aí no final, irmãs, se vocês quiserem estar vindo conversar comigo, vocês podem estar vindo falando comigo para pegar a apostila, que depois fica mais barato, tá? Eu vou estar disponibilizando para vocês essa oportunidade, para que vocês venham ser mulheres que tenham restituído as coisas na vida de vocês, que vocês sejam mulheres também empoderadas, mulheres empreendedoras, tá bom, irmãs? E agora, dando continuidade, eu queria chamar a irmã Jandira. É o primeiro MR que ela está conosco, ela já está participando da equipe. Eu queria que vocês recebessem ela. Que ela vai estar aqui trazendo uma profecia para a gente. Bem-vinda, irmã. Obrigada, irmã Mari. Boa noite a todas. Eu quero aproveitar esse momento do testemunho da Gabi para fazer uma profecia na vida de vocês, que tudo aquilo que vocês perderam na vida de vocês e vocês têm o desejo que restitua, vai ser restituído. Recebam essa palavra, vai ser restituído na vida de vocês. Viu? Muito obrigada. E, por favor, Mari, você pode continuar? Obrigada, gente. Boa noite. Bom, irmãs, essa foi a primeira parte. Vocês estão vendo que aí na frente de vocês tem um post-it, assim, ó, deve ter espalhado aí, se não pega aqui no começo. Eu gostaria que vocês anotassem o que vocês entenderam, qual foi a compreensão de vocês, qual a lição que vocês tiraram disso aqui que a gente trouxe nessa primeira parte, para que vocês anotem. Eu vou pedir para as irmãs do MR estar me ajudando e estar recolhendo, que eu vou estar lendo aqui. Tem algumas de vocês que ainda estão anotando, mas eu já vou começar a ler aqui, tá? Para vocês, para a gente ver. Ó, o que a minha irmã aprendeu, que ainda há tempo de que para Deus nada é impossível.
a resgate de algum sonho que tivemos no passado, que pode estar adormecido dentro de nós. Recebo essa profecia e esse aprendizado muito bom. Achei importante o profetizar da irmã, para que seja restituído aquilo que perdemos. Deus restitui o sonho. Com clamor podemos ressuscitar propósitos perdidos. Tome posse, clame, creia. Fiquei feliz por aprender que posso empreender com as irmãs. Que se você clamar a Deus, está sempre ao lado dele, você pode ressuscitar o que você perdeu e quer muito de volta. Essas foram as anotações, tá bom, irmãs? E agora eu vou pedir para que vocês estejam de pé, para que a gente faça a oração para a palavra. Podem fechar os seus olhos, irmãs. Conselheira Marcela, por favor. Senhor Deus, amado Pai, nós oramos a Ti, Pai, pedindo, Pai, que o Senhor a use, Pai, como instrumento do Senhor, Pai, para estar trazendo a Tua palavra, Pai, que o Senhor a capacite, Deus, que ela diminua e o Senhor cresça, Pai. É o nosso desejo, Pai, que cada uma das irmãs, Pai, esteja aqui presente, não só de corpo, mas de alma também, Pai. Que o plantio da semente dessa palavra, Pai, gere frutos, Pai, que toda distração, toda coisa que vem, Pai, para tirar essa palavra, Pai, seja repreendida. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Pai. Amém. Irmãs, boa noite. Pode sentar. Hoje nós vamos dar início vamos estar abordando esse tema, né? O culto a Deus, o culto que Deus ordenou. Lembrando as irmãs, né, de estarem aí com o esboço de vocês. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, tá bom? No esboço, né, para a gente depois estar passando para estar olhando, tá? O culto a Deus, o culto que Deus ordenou. Ali temos as referências bíblicas, tá bom? Se alguma de vocês, de repente, quiser, né, saber, a gente sempre deixa essa imagem no início para vocês já saberem qual que vai ser os textos bíblicos, caso vocês queiram deixar anotado tudo ou tirar um print, né? Então, essas são as referências bíblicas de onde nós vamos decorrer hoje sobre esse tema. Então, vamos lá. Culto a Deus. O culto que Deus ordenou. Você sabe como Deus ensinou a cultuá-lo segundo a sua palavra? O culto é o coração da vida cristã. Deus não nos deixa no escuro sobre como ele deve ser adorado. A questão não é se vamos cultuar, mas como estamos cultuando. Amém? Então hoje, né, esse tema do nosso seminário, ele vai abordar justamente a maneira com que Deus ele quer ser adorado. Amém? Não é nem tanto o que nós precisamos fazer para Deus, mas necessariamente o que Deus quer que façamos a Ele. Como nós vamos agradar a Deus? De que forma? Eu não sei se você, né, tem esse costume, mas quando você é convidado para uma festa de aniversário de uma pessoa, a grande parte de nós buscamos pessoas ao redor do aniversariante para buscar saber o que essa pessoa gosta. É ou não é verdade? Quem aqui nunca fez isso, né? O que fulano gosta? O que fulana gosta? Porque nós temos a intenção de presentear essa pessoa segundo algo que ela se agrade.
Não é verdade? Nós entregarmos um presente a essa pessoa, ele é muito legal, mas nós entregarmos um presente para essa pessoa, segundo o que o coração dela se agrada, é muito melhor, não é verdade? Então hoje nós vamos aprender isso em relação a Deus. Porque um culto a Deus, todas as vezes que a gente sai de casa ali no domingo pela manhã, nós vamos cultuar a Deus, nós estamos falando do culto solene a Deus. Né? Todas as vezes que nós saímos de casa e nós vamos cultuar a Deus, a gente deve vir à casa de Deus, não para receber alguma coisa de Deus, mas para ofertar a nossa vida a Deus e adorá-lo, engrandecê-lo, agradecê-lo por tudo que Ele fez por nós. Amém? Isso é um culto a Deus. É um lugar onde nós vamos para agradecer e engrandecer a um Deus que nos comprou, que nos perdoou e que nos chamou para sermos seus filhos. Então, quando nós vamos a um culto com a intenção, com um coração grato e com a intenção de glorificar a esse Deus, nós precisamos entender como faz isso. Como que eu devo cultuar a Deus de maneira que de fato eu o agrade? Existe uma dinâmica, existe uma regra, existe uma ordem, existe um conselho, existe uma diretriz de Deus para que nós possamos cultuá-lo da maneira de que verdadeiramente o coração de Deus venha se agradar em relação a nós, ao nosso culto? Sim. E como que é? Né? Como que nós vamos agradar a Deus? Nós temos aqui pessoas que estão há mais tempo na igreja, nós temos aqui pessoas que estão há menos tempo na igreja. Então, não são todos que sabem ou que entendem como que nós devemos cultuar e prestar um culto a Deus de maneira que o glorifique. Porque a nossa intenção em cultuar a Deus é glorificar a Ele. É o Senhor, é Deus ser o centro da nossa adoração, do nosso culto, da nossa devoção. Amém? Esse é o sentido de cultuar a Deus. É dizer e declarar a Ele que Ele é o centro e que Ele é o Senhor da nossa vida. Mas como eu faço isso? É o que hoje nós vamos abordar e nós vamos conversar sobre isso aqui. Ali em João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Se você está com a sua Bíblia aí, abre ela. João, capítulo 4, versículo 23 ao 24. João, capítulo 4, versículo 23 ao 24. Novo Testamento. João, capítulo 4, versículo 23 a 24. Podem procurar com calma, tá bom? João, capítulo 4, versículo do 23 ao 24. Vocês conseguem ler? A luz está apagada para dar para ver melhor ali. Mas vocês conseguem? Conseguem ver? Então vamos lá. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas a hora vem. E agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Porque o Pai procura a tais que assim o adore. Amém? Essa passagem, qual é o contexto dessa passagem? Essa passagem, ela é quando Jesus, ele tem um encontro com uma mulher chamada de mulher samaritana. Amém? Mulher samaritana. Jesus, na realidade, ele vai ao encontro dessa mulher.
Jesus ele para em um poço, os seus discípulos saem para fazer compras, e Jesus, essa mulher chega ali para buscar água nesse poço, e nesse momento começa um diálogo entre Jesus e essa mulher, chamada mulher samaritana. Essa mulher, ela era samaritana. Jesus, ele era judeu. Quando eles começam a conversar ali naquele lugar, ele começa a desenvolver uma conversa, até que ele vai revelando a ela que ele era o Messias prometido. Né? Lembrando que o Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha vindo, e quem cria em Jesus, cria na vinda do Messias, a salvação de todos os homens, de toda a humanidade, homens, mulheres, se vinha pelo fato de crer no Messias. Então, eles criam na vinda do Messias. Essa mulher samaritana, ela também cria na vinda do Messias. Até que ela se depara com o próprio Messias. Só que Jesus vai discorrendo a conversa com ela e ela vai entendendo que ele é essa pessoa. E chegado um dado momento, ela vira para Jesus e ela pergunta: Jesus, aonde nós devemos adorar ao Senhor? Porque nós, em Samaria, nós adoramos a Deus no monte. Entretanto, os judeus adoram a Deus em Jerusalém. Para onde eu vou? Aonde eu devo ir para adorar? Olha que interessante. Tanta coisa para essa mulher pedir, reclamar. Ela pergunta para Jesus: onde eu devo adorar? Como eu devo adorar a Deus? Aonde Ele quer que eu adore? Olha que interessante. Desperta no seu íntimo, no âmago do seu coração, o interesse de saber como eu faço para Deus gostar. Como eu faço para Deus receber a minha adoração? O meu povo manda eu adorar no monte. O seu povo manda adorar em Jerusalém. Me explica onde eu faço isso. E Jesus, ele responde a essa mulher exatamente a passagem que nós acabamos de ler em João, capítulo 4, versículo 23 a 24. Mas a hora vem, e agora é, porque o cumprimento da vinda do Messias se fez ali. Ela enxerga o Messias, o prometido, diante dela. E o próprio Deus revela para ela como ele gostaria de ser adorado. E ele diz para ela: agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura, isso é uma coisa muito interessante. Deus, ele procura aqueles que o adoram. E porque o Pai procura a tais que o assim adore. O que Jesus ele está mostrando aqui para essa mulher? Que agora não é o lugar onde você adora, mas é a adoração em essência. Ser adoradores de Deus é adorar a Deus no íntimo do nosso coração, em verdade, por meio do Espírito Santo que trabalha em nosso coração, que nos rege, que nos ensina, uma adoração íntima, uma adoração viva. Mas ele diz também, não somente em espírito, mas ele diz em verdade. Como que eu adoro a Deus em verdade? Em verdade é pela palavra de Deus, é pelas escrituras. Deus, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é as escrituras. Eu adoro a Deus quando eu cumpro as escrituras, quando eu adoro a Deus debaixo da obediência. O que Deus ele diz? Que Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Você não precisa fazer nada além do que está escrito. Você não precisa pagar uma penitência. Você não precisa subir ali na Aparecida de joelhos. Você não precisa se chicotear. Você não precisa entregar aqui na igreja o seu salário do mês. Você não precisa fazer sacrifício nenhum para que você adore a Deus. Basta sermos obedientes. Basta termos dentro do nosso coração o desejo de andar e de viver conforme Deus pediu
pediu, conforme Deus instruiu nas suas escrituras. Deus tem prazer na obediência. Então ele diz para nós, para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Essa é a adoração que Jesus, ele estava ensinando aquela mulher a partir daquele momento. Seguindo, o culto no princípio. O homem foi criado para glorificar e cultuar a Deus. A palavra de Deus diz que nós fomos criados para adorar a Deus. Amém? Nós fomos criadas para adorar a Deus. Se algum dia você já teve alguma dúvida do porquê você nasceu, eu não sei se alguma de vocês já se fez essa pergunta ou já fez essa pergunta para Deus em algum momento, né? Acredito que todas nós. Eu nasci para quê? Por que eu nasci? Nós nascemos para glorificar a Deus. Em que lugar na igreja? Em todos os lugares. Nós nascemos para glorificar a Deus no nosso lar. Nós nascemos para glorificar a Deus no nosso trato com o nosso familiar, com o nosso marido, com o nosso cuidado com os nossos filhos. Nós nascemos para glorificar a Deus na casa de Deus. Nós nascemos para glorificar a Deus no nosso trabalho, no nosso serviço. Nós nascemos para resplandecer a glória de Deus. Nós nascemos para isso. O homem foi criado para glorificar e cultuar a Deus. O Éden era o primeiro santuário, lugar da presença de Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, o que Deus diz? Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar, guardar. Esse homem, ele foi chamado ali, criado por Deus com o propósito de lavrar, de guardar, com a responsabilidade de Deus, de ser um mordomo naquele lugar, de exercer o papel de mordomia, de ser servo. Deus, ele nos chamou para sermos servos dele. Mas obviamente que esse trabalho que Deus lhe dá ao homem, podemos já perceber que o trabalho em si, ele não é uma punição do pecado. O trabalho com suor no rosto, o trabalho cansativo, esse é consequência realmente do pecado. Mas Deus, ele forma o ser humano, ele forma o homem, para que o homem venha cuidar, para que o homem ele venha lavrar, para que o homem ele venha exercer a mordomia dele ali no jardim do Éden. E por consequência a mulher é criada. Por quê? Porque ela traria ao homem uma completude ao propósito de Deus para nós como humanidade. Esse era o propósito. E ali, esse homem, ele cultuava a Deus, vivendo debaixo da obediência e do propósito de Deus, ao ponto de Deus, ali no entardecer, ia até aquele jardim e conversava com o homem. A gente consegue perceber como que Deus, ele gosta da intimidade conosco. É ou não é verdade? Olha que interessante, o que nós temos para oferecer, o que Adão tinha para oferecer ao Criador, mas Deus decide todos os dias ir até o homem. Olha que interessante, isso nos faz pensar se quando nós vamos a Deus, Ele já não está prontamente ali nos esperando, né? Ele vai ao homem para se relacionar, ele vai ao homem para conversar. Que Deus é esse que com toda a sua grandeza, ele vem ao homem e ele quer um relacionamento. Só que Deus, ele ia até Adão, mas o pecado entra na humanidade, tudo acontece. E para a glória de Deus, Cristo ele vem, ele morre, ele é crucificado, ele se entrega por nós, ele ressuscita. Agora Deus não vem, mas agora Deus habita dentro de nós. Que Deus é esse? Que Deus é esse que decide habitar dentro do homem? Que relacionamento que Deus ele quer ter comigo e com você? E aqui nós conseguimos perceber a importância de um culto. Há um Deus que é digno de toda a glória, de toda a adoração. O primeiro exemplo, Caim e Abel. 2 cultos, um aceito, outro rejeitado. A diferença não era
o ato externo, mas no coração e na obediência. Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 5. Abre para mim lá. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 4, versículo do 3 ao 5. Gênesis capítulo 4, versículo do 3 ao 5. Primeiro livro, tá? Pode ir lá no comecinho. Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 5. Vamos lá. Agradou-se. Cadê vocês? Vamos lá, todo mundo junto. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua, ao passo que não se agradou. Olha que interessante isso. Agradou-se o Senhor de Abel. Vocês estão no Gênesis capítulo 4? Está diferente. Pode ler aqui, tá? Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que não se agradou. Isso. Olha que interessante. Eu creio que você já pode ter ouvido em algum lugar ou em algum momento que Deus não se agradou, porque nós sabemos que Caim matou Abel. Né, o primeiro assassinato da história. Caim matou Abel, ele matou o seu irmão, ele se irou, ele se enciumou do seu irmão e o matou. Mas eu acredito que você já pode ter ouvido várias vezes que isso aconteceu porque Deus não se agradou da oferta de Caim. É ou não é verdade? Só que, muitas vezes, essa palavra de que Deus não se agradou dele primeiramente, ela é um pouco esquecida quando nós ouvimos. Né? Então aqui está escrito que agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Perceba que o agrado de Deus, primeiramente, foi a pessoa de Abel. Foi a pessoa. Só que, consequentemente, Deus iria se agradar da oferta, visando que aquela oferta foi feita, foi executada e foi trazida por uma pessoa que Deus se agradava. Porque Deus, ele esquadrinha mente e coração. Já por um outro lado, Caim, a Bíblia diz que de Caim e da sua oferta, Deus não se agradou. Por quê? Porque não é o que entregamos para Deus, é a pessoa que está entregando para Deus. Vocês percebem que isso vai abrir um leque para vocês, exatamente do que nós queremos ensinar hoje para cada uma de vocês nesse seminário. Que não é o que trazemos para Deus, mas é a pessoa que está trazendo para Deus. Como que nós estamos fazendo, como que nós estamos entregando, hoje nós estamos falando sobre o culto, não é o que nós fazemos no culto, mas é de que forma que estamos entregando o culto a Deus. Antes de Deus se alegrar do nosso culto, é necessário que Ele se alegre de nós. É ou não é verdade? É muito importante que Ele se alegre de nós. Continuando, o pecado afeta a adoração. O homem caído troca o culto ao Criador pelo culto à criatura. O homem caído, o que é o homem caído? É o homem pecador. É o homem sem a instrução de Deus. É o homem sem a palavra de Deus. O homem caído troca o culto ao Criador para o culto à criatura. Vocês já viram isso acontecer? Alguém aqui já viu isso acontecer? Levanta a mão quem já viu. Ou aliás, desculpa. Levanta a mão quem nunca viu. Quem nunca viu, levanta a mão.
isso acontecer. Isso que vocês estão falando é verdade. Porque vocês viram isso acontecer hoje aqui. Na parte A desse seminário, as representações que vocês tiveram aqui, desde a música que a Michele cantou, até a minha entrada, foi um culto ao homem. Obviamente que não foi um culto, porque aqui é um seminário e não um culto. Mas foi representado para vocês o que é um culto ao homem. Aí você pode falar assim, nossa, mas um culto ao homem... Não, mas vocês não idolatraram homem nenhum aqui. Tem alguém que enxerga assim? Não, eu não vi idolatrar homem nenhum. Levanta a mão se alguém acha isso. Da hora que a Michele começou a canção até a hora que eu entrei, o que nós tivemos ali? A canção que a irmã Michele cantou foi uma canção totalmente humanista. Vocês podem perceber que ali quem era o centro daquela canção? Restitui. Traz de volta o que é? Aí vocês podem falar assim, mas a gente já perdeu tanta coisa na vida, não pode trazer de volta o que é nosso? Irmãs, segundo as Escrituras, só uma coisa nós temos direito e que de fato pertence a nós. Segundo a Bíblia, só uma coisa pertence ao homem. Que é o quê? É a condenação. Alguém quer de volta o que é seu? Melhor não, não quero. Fala assim, não quero. Deixa que já foi embora e fique para lá. Não restitui nada, não. Vocês perceberam que nós tomamos o máximo de cuidado para não referenciar Deus. Nós não pedimos para que vocês se levantassem. Nós não pedimos para que vocês cantassem. Né? Nós não falamos ali, né? Não, em nome de Jesus. Né? Ou usamos qualquer jargão do tipo que fosse para referenciar. Nós penamos para trazer para vocês, nessa noite, essa representação aqui. Porque nós ficamos apavorados e ficamos envergonhadas, porque tudo que nós trouxemos aqui para vocês, nós vivemos já. Vocês viram aqui a irmã Mariana com a Júlia oferecendo o curso. Acreditem, irmãs, tem muito encontros de mulheres que oferecem, que ensinam como fazer unha, ensinam como fazer maquiagem, ensinam como vocês serem grandes empreendedoras. A igreja não é lugar para isso. O nosso seminário, ele é um seminário para ensinar teologia. É um seminário para ensinar o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Não é um lugar para autopromoção. Não é um lugar para nós mostrarmos os nossos talentos. Porque até se há algo bom em nós, isso veio de Deus e voltará para Deus. Amém? O que nós passamos para vocês aqui, para nós, para representar, foi um absurdo tremendo, mas é o que nós vivemos já, até hoje. Nós já, infelizmente, participamos de lugares onde o ensino foi a autopromoção do homem que estava à frente. Foi para vendas de seus materiais, de seus cursos, de seus objetos. Foram músicas que não glorificavam e não centralizavam Cristo, mas mostravam a importância do homem se realizar ou ser realizado de maneira pessoal aqui neste presente século. Foram testemunhos como o da irmã Gabi trouxe, que na verdade foi uma autopromoção, né? Porque obviamente que ela poderia sim falar um testemunho de Deus a ter o abençoado, aberto uma porta para ela de um trabalho, o qual traria sim para ela um sustento. Mas nós vimos que na verdade não foi esse testemunho que ela trouxe. Né? Nós vimos ali depois a irmã Jandira, né, profetizando. Né? Aí vocês podem me falar assim, mas o que você está querendo dizer? Que a profecia não é de Deus? É a profecia de Deus, a profecia bíblica, essa que você abre a Bíblia e você lê. A Bíblia diz que os profetas foram até João Batista.
O que isso significa? A Bíblia diz que o profeta audível, aquele que Deus falava com o homem e o homem falava com Deus, foi até João Batista. Daí por diante, nós temos a palavra de Deus. A partir do momento que a palavra de Deus ela é fechada, ela é encerrada, a verdade de Deus é o que consiste, é o que contém somente nas Escrituras Sagradas. Ela é a única profecia que você pode crer e que você pode confiar. Talvez falando, parece para vocês tudo muito óbvio, mas não é tão óbvio quando você está inserida em um lugar assim. Não é tão fácil distinguir que as coisas não estão conectadas da maneira que deveriam quando nós estamos participando desse ambiente. É ou não é verdade? É um pouco complicado. Por isso a importância do seminário de mulheres. Para que nós possamos ensinar vocês como reconhecer aquilo que não é bíblico. Aquilo que não vem da parte de Deus. Aquilo que nós não estamos alegrando a Deus em participar e em fazer. Mas aí vocês podem me falar assim, mas irmã, a Michele cantou de todo o coração para Deus. Mas para Deus aceitar a canção dela, Deus tem que aceitar ela primeiramente. Aí você pode me falar assim, mas como que você sabe que Deus não aceitou ela? Se o que ela está fazendo é para o ego dela, ou é para que o homem se sinta bem, ela não está agradando a Deus, visando que o louvor deveria ser a Deus. Então, a gente precisa compreender que a sinceridade e a boa intenção não é o caminho para adorarmos a Deus. O caminho para adorarmos a Deus da maneira com que Ele pediu, a maneira com que Ele quer, é pela obediência a Ele. E a gente vai enxergar isso aí mais à frente. Romanos capítulo 1, versículo 21 e 23. Olha que interessante aqui o que está sendo dito. Mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. A adoração se voltou ao homem. Hoje, vocês de repente já participaram, como nós já participamos, de cultos, onde o homem era adorado, onde o homem era o centro, mais ou menos como essa canção. Eu quero de volta o que é meu. Entende? Eu quero de volta tudo aquilo que roubado foi. Olha só que interessante. Quantas de nós já de repente não participamos de um culto que era para nós? Quantas de nós um dia já não saímos de casa e falamos assim, Deus, eu vou para lá porque eu quero ter a resposta para essa situação. Eu preciso de ter a resposta porque eu estou passando na vida. Eu preciso de ter a resposta. Aí você pode me dizer assim, mas é errado isso? Não, não é errado nós pedirmos a Deus direção. Mas nós não podemos usar do culto para ter de Deus aquilo que nós queremos, ao invés de ir prestar o culto a Deus. Porque, irmãs, o nosso Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso. Cada culto que você participar, Deus vai te dar a direção. Deus vai falar ao nosso coração. A palavra de Deus, ela é emocionante. Não precisamos de nenhum artifício aqui para que você venha abrir o seu coração, para que você venha se emocionar, para que você venha aprender, para que Deus ele venha tocar no seu coração. Nós não precisamos disso. A palavra de Deus, ela tem o poder. A palavra de Deus divide alma e espírito. É como uma espada de 2 gumes que entra no íntimo do nosso coração, dividindo alma e espírito. A palavra de Deus é poderosa para nos fazer chorar, para nos ensinar. A palavra de Deus é poderosa para nos repreender. A palavra de Deus é poderosa para nos mostrar o caminho que nós temos que andar. A palavra de Deus é poderosa para nos dar força quando nós estamos cansadas. Ela é poderosa, ela é completa. Amém? Ela é completa. Não sei se vocês perceberam aqui na igreja, o pastor sempre faz, sempre que vai ter uma comemoração do Dia das Mães, ou das crianças, ou qualquer coisa que venha a ter. Vocês perceberam que ele sempre encerra o culto para depois ter? Por quê? Porque o culto solene, ele não precisa de nenhum artifício para que a palavra de Deus desça ao nosso coração. Amém? Ele não precisa. Continuando. Nadab e Abiú, o fogo estranho. Levítico capítulo 10,
versículo do 1 ao 3. Vou ler junto com vocês aqui, como está aí na mesma tradução, mas pode marcar aí para depois você estar lendo na sua casa também, você está se aprofundando mais. Lembrando que o que a gente traz para vocês aqui, irmãs, é o que o tempo permite. Né? Mas você pode chegar na sua casa e você se aprofundar, você ler todo o contexto, sabe? Tenham essa curiosidade, irmãs. Tenham dentro de vocês o desejo de aprender a palavra de Deus, sabe? O desejo de se aprofundar, o desejo de conhecer os termos, de conhecer a história, de saber como aquilo se passou. Tem esse desejo no coração de vocês. Não, de repente eu posso falar aqui para vocês, irmãs, aprendam a palavra para que vocês não sejam enganadas. Vai ser a consequência de você aprender. Não vai ser enganada se você realmente se aplicar. Mas não por isso, mas pelo fato de conhecer. A palavra de Deus lá em Oséias, ela fala para nós, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Deus, ele nos instrui em conhecer, em querer nos aplicar a Ele. Mulheres têm muita dificuldade em querer estudar teologia. É difícil uma mulher falar isso. Eu quero estudar teologia. Eu quero conhecer mais de Deus. Mas, irmãs, aplique o coração de vocês em conhecer mais a Deus. Se vocês falam assim, não, teologia eu acho que para mim ainda é meio aprofundado, eu não estou preparada, ainda não quero. Mas se aplique em ler a palavra de Deus, em conhecer a Deus, em ter intimidade. A única profecia verdadeira que você tem diante de você é a que contém nesse livro. É a única direção que vocês têm de saber que vocês não têm como errar. Como eu vou agradar a Deus? É nas Escrituras, é na palavra de Deus. Prepara o coração de vocês para quererem aprender mais as Escrituras, em ler mais ela. Irmãs, não somente ali como um devocional de manhã, no sentido como nós vemos muito, né, dessas trends, a gente vê rios, cafezinho do lado, eu tiro a foto minha ali, sabe, é bonitinho, eu li ali o café com Deus, sabe? Não, irmãs, no sentido de conhecer a Deus, não somente de ter uma mensagem para me começar o meu dia feliz, eu começar o meu dia entusiasmada, porque eu li ali uma palavra que vai dar tudo certo, eu li ali uma mensagem que me trouxe, sabe, ali um conforto. Não, mas de conhecer. Abra sua Bíblia e fala, Espírito Santo, fala comigo, me revela a Deus. Me revela a Deus, me deixa conhecer quem é Ele, o que Ele quer, qual é o plano dEle comigo, como que eu vou glorificar. Se eu nasci para a glória de Deus, me mostra como eu posso glorificar mais, como eu posso conhecer mais, como eu posso sentar com uma pessoa que trabalha do meu lado, abrir a Bíblia para ela, porque você não faz propaganda de igreja. Você fala de Cristo. Você chamar alguém para vir aqui é consequência do ensino que você tem. Você vai chamar porque você tem a confiança no ensino que você tem. Mas não é publicidade de placa de igreja. Você senta com alguém para falar de Cristo, para falar de salvação. E como que se chega alguém e fala sobre salvação? Como que eu falo para alguém? Como eu já fiz isso diversas vezes na minha vida antes de ter o conhecimento da palavra de Deus. Eu ficava doida para alguém me contar um problema. Para mim falar para a pessoa, vamos para a igreja que Deus vai mudar a sua situação. Está errado? Não, não está, porque Deus muda tudo. E o que Deus não muda é ensino, é quebrantamento. Deus é perfeito. Mas o que eu levo às pessoas? Eu levo a obra da cruz. Eu levo que eu e que ela, ou que ele, somos pecadores. Necessitamos da graça de Deus. É inegociável, a salvação não entra no reino dos céus por minhas boas obras. Não há o que eu possa fazer para que eu alcance o reino dos céus, para que Deus ele me aceite. Não há o que eu possa fazer, só há um meio de ser salvo, mesmo diante dos meus pecados, ao qual eu vou melhorar, mas eu nunca vou deixar de pecar na minha vida, porque eu terminarei a minha jornada aqui sendo um ser humano. E como eu alcançarei? Eu alcançarei por meio de Cristo. Quem é Cristo? É aquele que morreu por nós, é aquele que se esvaziou de si mesmo, mesmo sendo Deus. Ele se fez homem, ele se fez servo por cada um de nós. É assim que nós evangelizamos as pessoas. Agora, como nós aprenderemos a evangelizar? Como que eu vou conseguir falar de Cristo para alguém? Se na minha vida eu só procuro que eu vou conquistar, que eu vou vencer, que eu vou ser, a Maria usou a palavra aqui, empoderada. Gente, tira do vocabulário de vocês. Obrigado por você ter usado. Tira do vocabulário de vocês essa palavra empoderada. Todo poder, toda glória pertence a Deus. Somos pó. Somos pó. Empoderado é Cristo. Empoderado é Deus, empoderado é Espírito Santo. Nós somos pó, mas que pelo amor e pela misericórdia
misericórdia dele, ele nos chamou. E ele nos sustenta de dia e de noite, mesmo diante da nossa fraqueza, da nossa pequenez, mesmo diante das nossas dores, das nossas fragilidades. Se você chora por causa de uma dor, o Espírito Santo está ali te consolando. Se você se sente desanimado, Deus está ali te confortando. Se você se sente atribulado, o Deus da paz te convence que você é filho dele. Amém? Esse é o nosso Deus. Irmã, se aplique em gostar de ler a Bíblia, em gostar de conhecer. Você não entende ali uma palavra, busca saber o que é. Você ouve um termo difícil, não se contente em pedir para que fale de forma mais fácil. Não, o que fulano falou? O que fulano quer dizer? Eu tenho um costume, o meu esposo é o pastor, e ele às vezes usa umas palavras difíceis, e eu cutuco ele, eu explico. Eu gosto que ele facilite, né? Que ele explique a palavra, né? Porque conforme está falando rápido, não lembra de explicar. E eu fico, o que é isso, né? Mas na verdade não é que devo fazer isso, né? Eu faço chata mesmo, né? Mas é muito interessante. Ainda que ele não explique, você vai buscar saber o que é isso, o que isso significa, por que essa palavra está sendo usada. A gente sempre querer subir o nosso entendimento e nível de conhecimento de Deus. A gente se aplica para ser uma profissional melhor, não se aplica? Você não corre lá na internet, como que eu posso melhorar isso? Como que eu posso melhorar aquilo? Como que eu posso fazer aquilo outro para ser mais bem feito? É ou não é verdade? A gente é assim. A gente se aplica. É o nosso filho. A gente se aplica. Que brinquedo eu compro para melhorar aqui, para que ele fale melhor, para que ele se movimente melhor, para que ele cresça ali, já que as perninhas já fiquem já endurecidas, para que ele comece a andar. Que fase que está? A minha filha sempre fala, está na fase disso, está na fase daquilo, os meus netinhos. Né? Então ela pesquisa, ela procura, ela busca saber que fase é essa, que brinquedo eu dou agora, que comida eu dou agora, o que eu faço agora. Façam isso também com as Escrituras. Tenham prazer em conhecer as Escrituras. Foge, irmãs, desse negócio do eis que vejo, Deus manda te dizer isso, Deus manda te dizer aquilo. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você e você tem a palavra dele aí na sua mão. Abre ela e lê. Mas eu não entendo tudo. Glória a Deus que você não entende tudo. Você vai a cada dia mais ter mais sede de conhecer. O que você não entender, você vai perguntando, você vai se aplicando, você vai esmiuçando, você vai buscando, você vai... A Jaque é uma dessa. A Jaque, já vou expor ela aqui. A Jaque vira e mexe ali. O que significa isso? O que significa aquilo? Isso aqui quer dizer que eu amo que ela faz isso. Eu amo que ela... Cada vez que ela faz isso, eu mando um textão. Aí eu mando um textão, eu falo, vai ler, você vai ler. Né? Mas eu amo essa curiosidade, essa coisa de querer entender o que isso aqui significa, o que Deus está falando aqui. Irmãs, sejam assim. Sejam assim com as Escrituras. Tenham sede, não de receber, mas de se aplicar e de conhecer a esse Deus. Amém? Que é justo o que nós estamos fazendo aqui hoje. Conhecer o Deus que pede o culto e como Ele quer. Aqui, onde a gente deu início agora, Nadab e Abiú, fogo estranho. Levítico capítulo 10, versículo do 1 ao 3. Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho perante a face do... E que não lhes ordenara, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. O que aconteceu aqui? Nadab e Abiú eram filhos de Araão, sumo sacerdote. Ou seja, foram meninos que cresceram ali, entendendo, aprendendo de como Deus ele queria o culto, como Deus ele queria ser reverenciado. Olha que interessante, era um acesso direto a Deus ali. Moisés ali, face a face com Deus. Eles tinham as instruções ali direta de Deus, sem filtro, sem anos, sem décadas de espaço. Eles tinham instrução direta, como nós temos hoje, pelas Escrituras. Então, Deus ele trouxe toda a direção. Para que eles acendessem ali o incenso para Deus, havia todo ali um ritual com as ervas que deveriam ser misturadas, deveriam ser perfumadas, tratadas, porque aquilo ali, ele ia vir um cheiro a Deus. E havia todo um processo, ao ponto de Deus dizer, não façam para vocês esse processo. Deus ele diz, certamente morrerás se fizer isso. Para nós vermos a exclusividade que Deus ele queria ali.
A exclusividade. O que acontece? Eles, no momento em que eles estavam sacrificando a Deus, eles ligam o incensário próprio deles. Eles ligam fogo deles, que eles quiseram fazer para Deus. E o que acontece com eles naquele momento? Eles morrem. Aí vocês podem falar assim para mim, nossa, mas não é pecado o que eles fizeram. Eles não cometeram pecado, eles acenderam mais um incenso para Deus. É exatamente sobre isso que nós estamos conversando aqui. O culto a Deus, ele tem ordem e ele tem decência. Deus tem o que se agrada no culto solene. Deus, ele tem a forma dele, a forma que agrada a Deus no culto solene. Não precisamos colocar aqui para vocês luzes ali, sabe, pulando aqui para que vocês venham, sabe, se animar. Não precisamos apagar todas as luzes, colocar ali um louvor, ter ali um show para que vocês venham se agradar e que Deus, ele venha se agradar. Não precisamos ter movimentos na igreja para que vocês recebam e que Deus venha se agradar. O que nós precisamos ter, o culto solene a Deus, é o que as Escrituras pediu para ter. Ah, mas as coisas mudaram, né? Está mudando o tempo, né? Muda mesmo. Por isso que Deus diz, né, que todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Tudo mudará, tudo passará. Tudo. Mas a palavra de Deus permanece a mesma. Olha que interessante a reação que Deus ele teve com isso aqui. O culto inventado provoca a ira de Deus. O pecado nos faz criar culto segundo a nossa imaginação. Irmãs, eu vou falar uma coisa para vocês. A igreja moderna, muitas igrejas nos dias de hoje, graças a Deus, nós temos muitas igrejas fiéis ainda à palavra de Deus. Graças a Deus. Mas, infelizmente, é muito grande o número de igrejas que não são fiéis a Deus. Igrejas que elas não perguntam para Deus o que Deus quer. Igrejas que buscam o que as pessoas querem. Para que as pessoas venham, para que as pessoas estejam cultuando a Deus. Vocês acham mesmo que Deus, ele quer pessoas que venham cultuar a si mesmas? Vocês acham mesmo que Deus, ele quer que as igrejas ensinem como se sentir bem? Vocês acham que o culto solene que Deus pede é que a igreja chame as pessoas para que elas se sintam confortáveis e felizes? Deus, ele quer que chame pessoas para adorá-lo, para engrandecê-lo, para cultuá-lo, para reconhecer que somente ele é Deus, para saber que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que somente ele é Deus. Nós não fazemos coisas para agradar a homens, nós fazemos para agradar a Deus, que agrada ao nosso coração. Irmãs, nós não estamos falando de um Deus egoísta. Nós não estamos falando de um Deus que eu falo assim para vocês, venham aqui, somente adorem a Deus, somente alegrem a Deus, somente satisfaçam a Deus, e vocês vão sair daqui desamparada, sem força, de tanto que adorou a Deus. Não. Esse Deus é o Deus que cuida de vocês. É o Deus que sustenta vocês. É o Deus que deu ar para mim e para você acordar nessa manhã e estar aqui à noite ouvindo dele. É um Deus que nos traz empregos. É um Deus que nos traz família. É um Deus que nos traz aonde morar. É um Deus que nos trouxe vida. É um Deus que nos trouxe o que jamais iríamos conseguir, que é a salvação. Precisamos de mais coisas para ser gratas a esse Deus. E adorar a Deus em espírito e em verdade, nós não precisamos. A santidade de Deus no culto. O culto é encontro com Deus santo. Isaías capítulo 6, versículo 3 diz: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Só Cristo pode nos introduzir na presença desse Deus. Amém? A palavra de Deus diz que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ok. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Deus está dizendo que Cristo é o caminho, então ele está dizendo para nós que o único caminho para chegarmos a Deus é quem? É Cristo. É exatamente o que a palavra nos diz, né? Jesus é o caminho.
não há o que façamos para que nós venhamos alcançar a salvação, nos achegarmos a Deus, se não for por meio de Cristo Jesus. Amém? Como que o único caminho que nos liga a Deus, num culto a Deus, não é o centro da nossa adoração? Se o nosso relacionamento com o Deus do culto é por meio de Cristo. Como que eu cultuo a Deus, como nós fizemos aqui o exemplo, né? Somente satisfazendo o coração pecaminoso do homem, somente satisfazendo os desejos e as vontades dos homens. Como que eu cultuo a Deus? Se a minha satisfação não é o caminho para me levar a Ele, o caminho para me levar a Ele é Cristo. Eu não sei quantas de vocês passaram por isso, mas nós que passamos por ensinamentos assim, nós vimos o quão danoso é o ensino errado. O quão danoso, o quão mal é a adoração ao ser humano, a adoração ao homem, a satisfação pessoal. Irmãs, nós já recebemos todas as coisas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já recebemos todas as coisas. Vamos cultuar a Deus da maneira com que agrada a Deus. A maneira com que Deus, Ele de fato, Ele quer. Cuidado com modismos. Cuidado com aquilo que surge de novo. Cuidado com aquilo que está dando certo. Nem tudo que está dando certo está certo. Amém? Cristo, o mediador do culto. O culto só é aceito por meio do sacrifício de Cristo. A morte de Cristo é o que nos religou a Deus. Cristo é o centro do nosso culto, porque cultuamos a Deus. Ele é o mediador, Ele nos liga a Deus. Ele é o sumo sacerdote que entrou de uma vez por todas nos santos. Todos nós precisávamos, lá no Antigo Testamento, você lendo, você vai ler muito sobre sumos sacerdotes, sobre sacerdotes fazendo sacrifícios, levando animais ali, holocaustos, sacrifícios, para que os homens fossem perdoados, porque ali o sumo sacerdote, ele representava o povo diante de Deus, e representava Deus diante do povo. O sacerdote, o sumo sacerdote, era aquele que representava a nós, a Deus, porque não poderíamos ter contato com Deus. Vocês lembram disso? Por quê? Por quê? Exatamente. Nós somos pecadores. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, os sumos sacerdotes, eles nos representavam. Nós não podíamos falar diretamente com Deus. Nós não podíamos. Aí, o que Deus ele faz? Ele tem um sumo sacerdote, que é aquele que vai representar. Obviamente, só para que vocês saibam, os sacerdotes, quando eles entravam ali no Santo dos Santos, para fazer o sacrifício pelos homens, para representar o ser humano, eles não podiam estar em pecado. Obviamente que havia pecado na vida deles, né, como ser humano, mas eles não poderiam ter na vida deles o pecado, aquele pecado intencional. Por quê? Porque uma corda era amarrada na barriga deles. No momento em que eles entravam ali no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, se eles estivessem em pecado, ali descia o fogo de Deus, eles morriam. Então o que acontecia? Ninguém mais podia entrar, só ele era autorizado, somente ele que Deus deixava. Então como é que ia arrancar ele lá de dentro, se ninguém mais poderia entrar naquele lugar? Essa corda, eles puxavam para fora, para arrancar ele lá de dentro. Então ele tinha que entrar ali como manda o figurino, em santificação. Então ele representava, só que daí o que acontece? Jesus Cristo vem e hoje ele é o que você leu aqui. Hoje Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Hoje Jesus é aquele que nos liga a Deus. Hoje, por causa de Cristo, você fala com Deus frente a frente e não morre. Olha que extraordinário. Hoje, não precisa mais Jesus Cristo chegar lá para Deus e falar, olha, ela falou isso, isso e isso. Hoje você fala diretamente com Deus. Por causa de Cristo. Por isso que não há outro meio de se achegar a Deus a não ser por Ele.
E vocês imaginam quão grave é um culto ao homem. Deus tem um sumo sacerdote, Cristo, que é um homem perfeito, sem pecado. Ele veio como homem e ele não pecou. E num culto, nós adoramos a nós mesmos. A gente começa a compreender que é muito mais sério do que... isso aí eu não aceito, isso aí está errado. Não, é que isso aí realmente não está na Bíblia. Então, é muito mais sério, é muito mais grave, isso é uma ofensa. Não é que nós estamos deixando de agradar a Deus, nós estamos ofendendo a Deus quando nós cultuamos a nós, ao invés de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 12. Cristo entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Amém? E foi isso que nós falamos aqui. O culto da igreja primitiva. Então vamos lá ao finalmente. O que tem que ter num culto afinal das contas? Né? Falei, não sei se disse muita coisa, mas vamos agora entender. O que tem que ter no culto, qual é a direção de um culto que agrada a Deus? É o culto da igreja primitiva. A igreja do Novo Testamento seguiu um modelo simples e bíblico. O que tem que haver num culto solene? A doutrina dos apóstolos. O que é isso? É a palavra de Deus. É tudo isso aí que vocês leem. É desde quando Cristo ele pisa aqui na terra. Nós temos o Antigo Testamento, que era a divulgação do Messias, era o pré-anúncio da vinda de Cristo. E nós temos o Novo Testamento, escrito ali pelos apóstolos, a doutrina da vinda de Cristo e tudo que Jesus Cristo nos ordenou. Inclusive como cultuar, que é a doutrina dos apóstolos. A comunhão, é nós termos comunhão entre nós, é o partir do pão e é as orações. É um culto de adoração a Deus. A comunhão adora a Deus. Quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos tendo comunhão com o outro. E não somente na igreja, mas no partir do pão. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles estavam ali, a Bíblia diz que eles salmodiavam, eles cantavam. Louvores mesmo de Deus, tá, gente? O louvor deles era de Deus mesmo, né? Então eles adoravam a Deus em seus cultos. A Bíblia diz que eles andavam ali de casa em casa, partindo do pão, comendo junto. Ou seja, eles tinham um relacionamento não somente ali no dia da reunião, mas eles tinham um relacionamento fora. Eles andavam entre eles, eles viviam entre eles. Eles tinham comunhão. Consumação. Culto em espírito e em verdade. O culto na terra é um culto de ensaio do culto eterno no céu. Amém? Nós estamos aqui ensaiando como nós vamos cultuar a esse Deus. João capítulo 4, versículo 23 e 24, é o que nós lemos lá no princípio, está escrito: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são os que o Pai procura para seus adoradores. Deus procura os adoradores. E quem são os adoradores? Somos nós, que adoramos a Deus, seguindo os princípios da palavra de Deus, o que Deus nos orienta, o que Deus pede de nós. Nós seguimos ali as ordenanças de Deus e nós o adoramos em verdade, em espírito, do fundo do nosso coração. Culto com decência e ordem. O culto de hoje reflete a ordem do reino vindouro. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Tudo, porém, seja feito com ordem e com decência. Amém? O que Deus está falando para nós aqui? Um culto a Deus, ele precisa ter uma ordem. Não é segundo o movimento do mundo, não é o que está funcionando. Agora surgiu o não sei o que lá. Vamos fazer na igreja também.
está dando certo. Agora surgiu já uma outra coisa. Vamos fazer ali, porque traz bastante gente, porque dá certo. Nós não fazemos o que dá certo, nós fazemos o que é certo. O que as Escrituras pedem para nós fazermos. E o que Deus quer é que nós venhamos nos aplicar a sua palavra. Irmãos, o culto, ele é simples. Deus, ele não quer enfeite. Deus, ele não quer coisas novas. Deus, ele quer obediência e verdade. Deus quer um culto em espírito. O que acontece no culto? Aí eu chego no culto, aí a gente tem a oração. Ore de todo o seu coração a Deus. A gente tem os louvores. Louve a Deus de todo o coração. Preste atenção na letra. Declare para Deus, o louvor é uma oração cantada. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente ouve e canta. É uma oração cantada. É a pregação do Evangelho. Eu vou ouvir com o meu coração aberto, me submetendo às Escrituras. Amém? É simples, a gente não precisa de nada além. Deus não muda. Ele é o mesmo hoje e para sempre. O fogo estranho de hoje, né? O fogo estranho de Nadab e Abiú, aquilo que eles fizeram, aquele acréscimo que eles trouxeram, que parecia bom, parecia ter boa intenção, né? Eles só acrescentaram mais um incenso lá, para ficar ainda mais cheiroso, né? Porque o que Deus pediu estava cheiroso, mas não estava tanto. Então eles incenderam ali para que chegasse para Deus melhor, e Deus não gostou. Deus não queria o melhor. Deus queria o que Ele queria. O que Ele queria de todo o nosso coração. Isso é o melhor que você pode fazer para Deus. Seja obediente às Escrituras de todo o coração. É o seu melhor. É o seu melhor. O que é o fogo estranho no contemporâneo? Culto ao homem e não a Deus. Onde o homem é o centro, a música é para o homem, a pregação é para o homem, sabe? A profecia é para o homem, tudo é para que o homem se sinta bem, para que o homem fique feliz, para que o homem fique realizado. Shows e espetáculos em lugar de reverência, é o brilho que não é o brilho de Deus, né? É o brilho dos homens. Tradições humanas, acima da palavra, as coisas que Deus não pediu, coisas que a Bíblia não fala, né? E de repente é colocado ali como uma doutrina, né? Mas não é o que a palavra de Deus diz. Colossenses capítulo 2, versículo 23. Tais coisas têm aparência de sabedoria. Lembra que eu falei para vocês no início? Que a boa intenção não é o que agrada a Deus. O que agrada a Deus é a obediência. Tais coisas têm aparência de sabedoria, mas não têm valor algum contra a carne. Que são muitas vezes rituais humanos, tradições humanas que são colocadas ali. Encerrou, amém? Irmãs, guardem isso que foi falado para vocês no coração. Eu não digo para vocês sejam críticas, eu digo para vocês, sejam bíblicas. Discernam. Busque discernir o que você assiste, o que você ouve, o que você vê, o que você escuta das pessoas. Busca discernir se tudo aquilo vai fazer bem para você. Mas é tão bonito. Irmãs, é o que está escrito aqui. Tais coisas têm aparência de sabedoria. Não é tudo que vai chegar para vocês mascarado de mentira. Mas são coisas que vai confortar a cada um de nós. Por isso que eu bati na tecla, leiam a Bíblia, conheçam a palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos o que agrada a Deus, é fácil identificar se eu estou agradando a Deus ou se eu estou me agradando. Naquilo que eu ouço, naquilo que eu assisto, naquilo que eu converso, eu consigo identificar se aquilo ali de fato vem de Deus ou é algo humano. Amém? Coloquem isso no coração de vocês e se apliquem. Tenham um desejo de conhecer mais de Deus, tenham um desejo de se aplicar, de fato, ali a palavra de Deus. Amém? Ficar de pé, fazer uma oração com vocês e as irmãs vão dar continuidade aqui, tá bom? Fazer uma oração em cima dessa mensagem. Podem fechar os teus olhos. Senhor Deus, Pai, apresentamos diante do Senhor, Pai, toda a ministração que o Senhor nos trouxe, Pai, toda a palavra, todo ensino, Pai, que o Senhor trouxe ao nosso coração.